Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo dos Pesquisadores e hoje eu vou falar um pouco sobre mantras, né? Sobre o Pai Nosso como mantra. Então, poucas pessoas, infelizmente, né, devido todo o histórico da humanidade, a história das religiões na face da Terra, existem muitas deturpações sobre o que é espiritualidade e o que é religião. E o cristianismo, infelizmente, sofreu muita alteração dos conceitos desde a época de Jesus Cristo, né? E uma delas é o que é o Pai Nosso, né? É claro que hoje em dia as pessoas usam como oração, como uma reza e tal, mas o significado esotérico, né, ou interno, místico, né, ou psicológico do Pai Nosso se perdeu no decorrer dos séculos, né, de religiões e concílios, e vamos decidir o que é verdade agora, né? Essa brincadeira que os nossos egos, né, o homem e mulher, o ser humano encarnado resolve fazer. Então, antes de mais nada, assim, é bom lembrar, né, eu sempre gosto de fazer essa reserva, né, que toda verdade é relativa muito à pessoa que está falando e o nível de evolução dessa pessoa, né? Então, eu vou tentar passar aqui o que eu aprendi, dos ensinamentos do Dascalos, né, nos seminários orais que eu participei no Chipre e nos Estados Unidos. A primeira vez que eu tive uma experiência com o Pai Nosso, eu tinha uns 20 anos de idade e eu fazia parte de um grupo de pessoas que eram interessadas em Tai Chi, filosofia oriental. E a gente rezou um Pai Nosso um dia e eu senti uma energia no meu corpo, né? Eu senti que minhas mãos ficaram quentes e tal. E como eu sou filho de engenheiro, né, de família de acadêmico, minha primeira reação foi questionar isso aí. Minha primeira reação foi lá, será que eu estou sentindo aqui? Será que eu estou pirando? Será que eu estou imaginando isso? Será que eu quero acreditar nisso? Que já são as perguntas que um verdadeiro pesquisador deve fazer, né? A gente não deve acreditar em nada simplesmente porque alguém falou, nem mesmo porque o Dascalos falou. O próprio Dascalos falava isso, né? Você tem que ir lá nas minas de sal e minerar a tua verdade, né? Mas eu lembro que eu já começava a sentir umas coisas assim. Na época eu não levava muito a sério isso. E é interessante como várias pessoas têm alguma experiência. Se perguntar para as pessoas no dia a dia, várias delas vão ter uma experiência espiritual que elas não dão muito valor na época, eu acho estranho, ou ficaram com medo, né? E daí esqueceram daquilo e voltaram para o dia a dia, para a labuta, né? Para a labuta do dia a dia da vida material. Uma das coisas que até recentemente, né, tem uma pessoa próxima da minha família que é extremamente cética, extremamente científica, né? Essa pessoa foi fazer um relaxamento. Ela foi fazer um relaxamento e a pessoa foi pedindo para respirar e ela relaxando e abriu a visão interna dela. Ela viu várias imagens e acordou daquilo assustada e se assustou pra cacete e já classificou como não sei o que aconteceu, né? Mas foi uma loucura. Mas então, várias pessoas têm experiências e elas não investem nessas experiências saber o que realmente está por trás. Eu acho que a diferença de um pesquisador é que ele vai lá e começa a pensar, mas por que aconteceu isso? O que tem por trás disso, né? Qual que é o caminho? O que eu posso aprender com isso, né? E o Pai Nosso é uma das coisas, assim, vamos chamar assim, de orações, né, da cultura ocidental que foram mais robotizadas. Assim como também os mantras orientais foram muito robotizados, né? O que o Dascalos falava sobre isso, né? O Dascalos dizia que um mantra pode ser qualquer palavra que tenha um sentimento, que existe um sentimento emocional, junto com uma imagem noética de ligação com a criação, com o universo, com a verdade. Não importa o nome, não importa se você vai chamar de Deus, de deusa, ou deuses, ou se você vai chamar de universo, amor universal, se você vai chamar um nome em sânscrito, tá? Não importa a cultura, a verdade não se importa muito com o nome que se dá para ela na tua mente consciente. A verdade, ela existe apesar do que você pensa dela, né? E o mantra é uma coisa muito interessante que o Dascalos falava assim, não adianta nada você rezar, orar, ou você repetir sons se você não sabe o significado do que você está falando e você não coloca um sentimento junto, um sentimento
emocional junto ao que você está entoando, e também se você não eticamente ou mentalmente você não coloca uma imagem junto com isso, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre quais são as imagens por trás do Pai Nosso, que é uma coisa muito diferente. Como o Daslos viu o Pai Nosso, é uma coisa muito, muito diferente do que a gente aprendeu na escola, infelizmente, né? Ou felizmente, agora, né, a gente pode falar sobre isso, né? E como sempre, né, das coisas da Daslos, é sempre uma interpretação psicológica e interior das passagens da Bíblia. Não são coisas externas, né? Então, acho que é mais fácil dando os exemplos diretamente, né? Então, vamos lembrar o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. A primeira linha do Pai Nosso, né? O que é esse céu? Vamos imaginar 2000 anos atrás, a cultura geral das pessoas. Eles sabiam que era física quântica naquela época? Eles sabiam que era estado alterado de consciência? Não. Eles tinham experiências de estado alterado de consciência quando estavam dormindo, no sono? Sim, tinham. Eles entendiam o que era qualquer coisa mais abstrata. Eram pessoas simples, pessoas pescadores, pessoas que pastor de ovelha. Então, os símbolos que foram utilizados na época por Jesus Cristo eram símbolos daquela realidade. Então, quando ele começava a falar dos céus, quando ele fala dos céus na Bíblia, de acordo com Dascalos, tá? Na visão de Dascalos, esses céus são os céus interiores, são as nossas realidades mais sutis. Quando a gente vai dormir à noite e vai embala um sono, a gente entra nos nossos céus interiores ou nos nossos infernos interiores também, né? Que são os pesadelos, etc., né? Então, ele está falando dessas realidades de consciência, né? Então, não está falando desse plano aqui, acordado, vigília, né? Não é a onda beta. Está começando a falar de ondas alfa, delta, para aí em diante, né? Então, Pai Nosso que estás nos céus. Lembrando que Dascalos, ele vê tudo que está aqui no plano material, ele existe primeiro nos níveis mais sutis, ou seja, o nosso Criador está nos céus, está lá nesse lugar, em termos de física quântica, que você não tem percepção clara daqui acordado, né? Mas você só vai ter um contato com ele direto quando você fizer a tua consciência fazer a viagem e passar pelos portões dos céus, né? A Bíblia fala, né, que a entrada pro reino dos céus é uma porta pequena, né? Então não é algo fácil, né? Mas então, continuando, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Todas as culturas de misticismo prático, de contato real com a espiritualidade, eles comentam que em algum ponto você tem que querer se conectar e honrar a tua conexão interna com a realidade. Tá? Não precisa... É difícil se dar palavras o que é isso, né? Mas eles falam assim, não, você tem que chegar e olhar para si no espelho e falar assim, não, eu vou viver de acordo com algo maior. E eu vou honrar esse algo maior que está dentro de mim. Então, santificado seja o vosso nome, e você chega a falar assim, não, eu decidi que agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu decidi que agora eu vou voltar, entrar em contato com a minha natureza mais profunda, com o meu eu, que também é meu eu, né? É o ego consciente, nosso ego, nossa consciência pequenininha, que mal sabe das coisas do nosso ego, que está separado das coisas, que decide agora eu vou começar a entrar em contato de novo a trilhar o caminho do meu eu mais profundo, o self do Jung, por exemplo, né? Santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Essa é uma frase muito interessante também. O que é o reino? Então, Dascalos diz que, além do nível noético, existe, no mais alta vibração, antes de se entrar em comunhão e teose com Deus, você tem o plano dos princípios, dos arquétipos e das imagens, dos planos, do grande arquiteto. E esses planos são perfeitos. E eles começam a projetar daquele nível de vibração para baixo. Ele vai se materializando primeiro através de imagens noéticas, depois de emoções psíquicas e depois o corpo material. Então, venha a nós o vosso reino. É o reino perfeito. É você chegar a dizer que se manifesta em mim o plano perfeito que está dentro de mim. Toda pessoa, todo ser que existe na Terra, no mundo material, possui um arquétipo, um plano perfeito. É como se fosse um negativo de filme, como se fosse uma blueprint, como se fosse um plano perfeito.
E é claro, por causa dos nossos vícios, por causa da nossa caminhada na Terra, através de encarnações e encarnações, a gente vai sujando e perdendo contato com esse plano divino, e a gente começa a se desviar do nosso plano divino, começam os nossos pecados, o que Dastos também chamava de aprendizados. Né? O Dastos ele nunca via os pecados da Bíblia como uma coisa negativa. Ele fala assim, não, isso aqui são aprendizados, mas eles são aprendizados para você voltar ao teu plano divino, o teu plano que te espera, né? O teu projeto de maneira pura, com consciência do que é certo e errado. Né? Então, venha a nós o vosso reino, que o reino de Deus se manifeste na terra. Ser vontade na terra como é feita no céu. É mais uma vez aquela coisa de conectar a tua experiência material com esse plano divino. Mais uma reafirmação disso aí. Que seja feita sua vontade na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. O que é o pão aqui, né? É o pão material? Não, não é o pão material. Deus te dá o pão material? Aparece um pão mágico na tua frente? Não, o pão mágico que você não percebe é o éter, né? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o que chamam de Ti, de Prana, em outras religiões, né? De Ki, né? O éter, né? Que seria essa energia que é muito interessante quando você começa a praticar as meditações e você começa a ter uma vida mais tranquila, uma vida mais... Você começa a entrar mais em paz, você começa a dormir muito bem. São os efeitos da prática dos exercícios pesquisadores, né? E a tua noite é uma coisa interessante, quando todo mundo sabe isso, você dorme bem, você volta com energia. Se você não dorme bem, você está alimentado, você tomou água, né? Você toma outros nutrientes ou vitaminas, mas se você não dorme bem, não tem nada que venha a substituir isso. Então, esse período de sono, quando a nossa consciência viaja para outros planos, ela traz éter, traz o pão nosso de cada dia. Isso tem a ver essa passagem também. Então, quando a gente está entoando o Pai Nosso, a gente lembrar isso ajuda muito a realizar essa energia também, né? Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Essa é uma passagem mais polêmica, das mais polêmicas, das interpretações mais difíceis, né? O que essa passagem do Pai Nosso significa? Essa passagem é justamente a passagem que a mensagem do Cristo dá de você não tentar revidar olho por olho, dente por dente, que tinha no Antigo Testamento. É o momento de você dar outra face. Né? É claro que mais tarde a gente vai ver também que o dar outra face de qualquer místico cristão raiz que você conhecer, o cara não é um banana, o cara não deixa você pisar nele, o cara não é um coitado, o cara não é uma ovelhinha. O cara simplesmente é uma pessoa que simplesmente ela não alimenta o ódio, não alimenta a vingança, não alimenta a agressividade, né? Se alguém bate nela, ela não reage. Ela está treinando pesquisador, ele não deve reagir com raiva a coisas negativas. Ele pode desgostar delas, ele pode falar para a pessoa e deve, olha, você está fazendo errado, mas ele não alimenta um ódio para a pessoa, ele não alimenta o mal em si próprio, né? E o Daniel tem um comentário muito interessante nessa passagem, que ele diz assim, como a gente pode pedir perdão pelos nossos erros se a gente não perdoa o próximo, se não perdoa a quem está ao nosso lado? Como a gente pode chegar para Deus e pedir perdão pelos nossos erros que são infindáveis, porque a partir do momento que você está encarnado, você está fazendo besteira, é muito difícil você não fazer algum erro. Como é que você vai pedir perdão pelos teus erros se você não perdoa do seu semelhante? Essa passagem é muito interessante, né? Então, perdoa nossas ofensas como perdoamos que eles ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, assim, a consciência humana básica sempre acha que o mal é externo, né? Quase todas as religiões pregam um mal externo. Não a religião prega um mal externo, mas existem pessoas que interpretam a religião falando nós cristãos somos melhores que os muçulmanos falam que os infiéis. Tal pessoa não deve usar, tal pessoa que dança ou que tem desejos sexuais é uma pessoa do mal. As pessoas projetam para fora, nossa tendência é projetar para o externo o mal. Mas o que o Pai Nosso tem a dizer aqui agora, né?
não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso aqui é um pedido para que o hábito dos teus elementais negativos, dos teus hábitos negativos, que você fez por séculos, por em várias encarnações, não continue a ser exibido, né? É um mantra que pede para ajudar a gente a sair da samsara, sair da rede de karma, do ciclo kármico, para a gente não repetir padrões negativos de elementais. Então, essa parte, né, livrar-nos da tentação, livrar-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Aí tem a parte final, essa parte é o Pai Nosso mais antigo, né? Pois a ti pertencem o reino, o poder e a glória nos séculos dos séculos. Amém, né? O Dascos ainda fala, pois a ti pertencem o reino, o poder, aqui no umbigo, né? E a glória no coração. Pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma tradução do mais antigo do Pai Nosso, né? Da parte grega, né? Então, eles organizam, né? O poder, o reino e a glória. O poder, que seria teu ponto noético, né? O reino, que seria o reino material, e a glória, que é a glória do amor do Cristo, né? Que fica no nosso coração por toda a eternidade, né? Tem umas traduções que é por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, aí você se escolhe como você faz. Agora, quando o Dassos falava muito assim, de nada adianta você ficar repetindo qualquer tipo de mantra, seja oriental ou ocidental, sem você estar vibrando aquela emoção, sem saber o que você está fazendo, e de preferência você deve visualizar o conceito que você está querendo trazer, né? Nada adianta fazer isso. E ele até comentava também que às vezes é muito, muito mais válido em termos de criar uma conexão, você usar um mantra simples, como por exemplo, obrigado, gratidão, gratidão, obrigado. Eu conheci um místico americano que não era da linha dos pesquisadores, mas que ele tinha um mantra que era o thank you, né? Que era o obrigado, thank you, thank you, thank you. Está sempre em agradecimento para as coisas, sempre agradecimento, sempre agradecimento. Ele agradecia com o coração, e aquilo vai gerando um elemental positivo, né? Vai gerando um campo de energia positivo. O Dassos também falava, tem uma passagem, não sei se foi no Quirico. Não, esse não foi no livro do Quirico, foi uma lição da Estoa, que ele comenta de uma pessoa que estava numa floresta no Chipre, que ela ia caminhando, percebendo a beleza da floresta e agradecendo no coração pela oportunidade que ele teve de poder pagar pelo hotel onde estava aquela floresta, para ele poder estar em comunhão com tanta beleza, né? Então, o mantra, se você tem dificuldades, né? Eu tenho um filho adotivo que ele tem muita dificuldade com qualquer imagem religiosa, né? Até porque virou religioso, não virou mais espiritual, né? Infelizmente, né? Então, quando eu vou fazer uma meditação com ele, eu peço para ele pensar em coisas que ele ama, sobre amor, pessoas que ele ama, coisas que ele ama. O importante é o amor, o importante é o teu significado aqui ser positivo, né? Então, basicamente isso aí. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, vocês podem publicar aqui na página do Facebook. Para quem tem o meu e-mail ou o meu WhatsApp, podem também mandar mensagem. E lembrando que provavelmente em fevereiro, agora em outubro, a gente vai fechar as datas para um seminário no Brasil com o Daniel e com a Aki, que eles passam o ensinamento oral, que é muito mais profundo do que os livros. Infelizmente, é uma coisa que o ensinamento oral ainda é a tradição pela qual a gente recebe muito dos ensinamentos, né, dos pesquisadores. Mas é isso aí. Obrigado. Qualquer coisa, à tua disposição.